O príncipe desse mundo agora será expulso. Eu da terra levantando, darei todos a mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós encontramos vários elementos que nos convidam a uma meditação profunda sobre o sentido da palavra de Deus dirigida para cada um de nós nesta manhã, neste dia em que nós queremos dedicar a Deus, neste dia em que nós pretendemos santificá-lo e assim, ao santificar o dia do Senhor, nos santificarmos a todos nós. Mas eu gostaria que nós meditássemos sobre 3 pontos do Santo Evangelho. O primeiro, o pecado contra o Espírito Santo. O único pecado que não há perdão, nem nesta vida, nem na outra. Um pecado eterno. Amados irmãos, todos os pecados são perdoáveis. Deus pode perdoar qualquer pecado, por mais terrível que seja, por mais destrutivo que ele se apresente, Deus pode perdoar qualquer pecado. Porém, o pecado contra o Espírito Santo é uma condição que impossibilita o perdão. Então, o pecado contra o Espírito Santo
não é uma atitude A ou B. O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição da misericórdia de Deus. É não aceitar o perdão que vem dos céus. É não aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. É uma rejeição completa da bondade de Deus. É um apegar-se completamente às coisas deste mundo que nos faria esquecer o céu. Por isso, é um pecado que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que fechar o coração para receber a graça de Deus. A graça e o perdão misericordioso de Deus é como uma chuva abundante que é derramada sobre todos nós. Mas se nós estivéssemos com o coração fechado, esta chuva não poderia entrar nele e, portanto, não poderíamos receber o perdão de Deus. E por isso Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo no contexto em que os fariseus rejeitam o Senhor. Eles estão vendo a verdade, eles estão vendo os milagres e, no entanto, estão com o coração tão fechado que são incapazes de aceitar a Jesus. Esse é o primeiro elemento, o pecado contra o Espírito Santo. O único que não pode ser perdoado é o pecado de rejeitar o perdão de Deus, de rejeitar a misericórdia, de rejeitar a bondade de Deus que se derrama sobre nós. Segundo elemento, os mestres da lei, os fariseus, dizem: olha, Jesus está expulsando demônios por meio de Belzebu, por meio do próprio demônio. E Jesus aproveita isso para dizer: se Satanás está dividido contra si mesmo, ele será destruído. Todo reino dividido contra si mesmo não poderá se manter. Toda família dividida não pode se manter. Jesus está chamando a nossa atenção para a importância da unidade. Unidade na nossa família. Amados irmãos, a unidade é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo gera unidade na diferença, na discordância. O Espírito Santo gera unidade e harmonia. Onde existe a unidade, existe o Espírito Santo. Então hoje nós somos convidados a pensar como está a unidade na minha casa, na minha família. Eu sou um promotor da unidade, eu promovo a unidade, sabendo passar por cima de coisas pequenas, sabendo relevar e deixar de lado alguns elementos para que possamos concordar a unidade superior, unidade na nossa família. Como é bonito quando a gente percebe, quando a gente encontra pessoas que geram unidade em torno de si. Nós devemos ser pessoas capazes de, pela graça do Espírito Santo, gerar a unidade. A unidade na família, a unidade no trabalho, a unidade nos círculos por onde andamos, mas também a unidade na igreja. A unidade da igreja, ela revela a nossa autenticidade. Somente uma igreja unida é capaz de anunciar Jesus. Somente uma igreja unida é capaz de evangelizar. Mas a unidade não é apenas a gente se dar bem. A unidade é, por exemplo, a gente ter a mesma fé. Na igreja, nós devemos ter a mesma fé, que não é o meu modo de entender as coisas, que não é o meu modo de ver as coisas,
mas é o modo da igreja, é o modo como a igreja me oferece a verdade da salvação. Às vezes a gente encontra pessoas que muito católicas, muito boas, e no entanto têm uma fé diferente da igreja. Quando, por exemplo, diz: todas as religiões são boas, o importante é buscar a Deus. Será que essa é a fé da igreja? Será que é verdade essa afirmação? Todas as pessoas podem ser boas, mesmo estando em fé diferentes, mesmo professando outras realidades espirituais. Porém, o único caminho da salvação é a Igreja Católica. A única estrada que nos leva para o céu é a nossa fé. Devemos amar a todos, devemos respeitar a todos, devemos compreender que mesmo em outras religiões existem pessoas melhores do que nós, mas nós não podemos dizer que tudo é igual, que tudo é bom, porque quando afirmamos isto, estamos desprezando a salvação de Jesus, estamos desprezando a palavra de Deus, estamos desprezando Jesus Cristo, que na Igreja Católica está presente na Eucaristia. É apenas um exemplo do que nós podemos, às vezes, uma frase que é boa, com um intuito que é interessante, que às vezes nós podemos ir contra a unidade da fé. Ou então pessoas que dizem: eu sou católico, mas eu não gosto de Nossa Senhora, eu não gosto dos santos. Para que santo? Para que Nossa Senhora? Essa pessoa, ela ainda não atingiu a maturidade da fé e está sendo contra a unidade. Que a unidade se dá no crer e no esperar a mesma coisa. Pecado contra o Espírito Santo, unidade. A última coisa que nós precisamos meditar no dia de hoje, e que essa meditação se deve estender ao longo da semana. Chega a mãe de Jesus, chegam os parentes de Jesus, abro parênteses, que no Evangelho são chamados de irmãos, por um motivo muito simples. Na língua hebraica não existia a palavra primos, sobrinhos. Então as pessoas que eram da mesma família eram chamados de irmãos. Então quando a Bíblia afirma os irmãos de Jesus, não está dizendo que são pessoas que são filhos de Nossa Senhora e, portanto, irmãos de sangue de Jesus. Está dizendo que são parentes do Senhor, porque no aramaico, no hebraico, não existia a palavra primo como existe em português. Então, são apenas familiares do Senhor. Outra coisa é que naquele tempo as famílias viviam uma unidade, as famílias compartilhavam a mesma casa, e todas as pessoas que eram da mesma casa eram chamadas de irmãos. Fecho parênteses. Esses parentes de Jesus, que o Evangelho chama de irmãos, eles vão juntamente com Nossa Senhora ao encontro de Jesus. E Jesus parece dar uma resposta um pouco forte. Jesus diz: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E Jesus então diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ser da família de Jesus significa fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu me uno de tal modo a Jesus, que viveu somente para fazer a vontade de Deus, eu me uno de tal modo que me torno familiar do Senhor. Compartilho com Ele a existência. E quando eu não faço a vontade de Deus, eu me torno um desconhecido de Jesus. Por isso que em algumas passagens do Evangelho,
Jesus, falando sobre o céu, ele diz que haverá pessoas que irá bater do lado de fora da porta do céu e ele vai dizer: não vos conheço, afastai-vos de mim. Senhor, eu falei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. E ele vai dizer: não vos conheço, afastai-vos de mim. Ser da família de Jesus significa fazer a vontade de Deus. Enquanto não fazer a vontade de Deus nos torna um desconhecido do Senhor. Busquemos então hoje, cada dia da nossa vida, cada momento da nossa existência, busquemos fazer a vontade de Deus naquele momento. Como seria bom que em todos os momentos da nossa vida, nós, antes de tomarmos uma decisão, antes de falarmos alguma coisa, antes de seguirmos um caminho, nós nos perguntássemos: qual é a vontade de Deus para mim neste momento? Qual é o desejo de Deus para mim? E se assim fizermos, e sei que assim faremos com a graça de Deus, nos tornaremos familiares do Senhor, membros da sua família, membros do seu corpo, e poderemos entrar no céu quando esta vida se tornar algo do passado e se abrir diante de nós o futuro da eternidade feliz com Deus. Que a Virgem Maria, mulher que fez a vontade de Deus de modo tão perfeito, que ela nos ajude a vivermos o que o Santo Evangelho neste dia de domingo nos propõe. Amém. E agora de pé,